Dia para quem é da turma da manhã, boa noite para quem é da turma da noite e boa tarde para quem for assistir esta aula no horário da tarde. Esta é mais uma aula sobre o livro Mensagem, de Fernando Pessoa. Portanto, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da última aula. Então, antes de começar a falar do livro, eu queria fazer um pequeno comentário da questão bônus. Na última questão bônus, nós pedimos aos nossos alunos da disciplina da Literatura Portuguesa 3 que fizessem uma comparação entre Ulisses e Dom Sebastião. Então, para resumir, Ulisses é um personagem da história literária grega, né? É um personagem de Homero. Eu vou chamar aqui de personagem mitológico. Ulisses sai da mitologia grega e funda Lisboa. Ao sair da mitologia grega para fundar Lisboa, Ulisses é a lenda que escorre a entrar na realidade. Portanto, Ulisses sai do mito e vira personagem histórico. Não vou discutir se isso aconteceu ou não. O importante é que a lenda escorre a entrar na realidade. E sem existir, nos bastou e nos criou. Já em relação a Dom Sebastião é um personagem histórico, né? Talvez um dos reis mais famosos de Portugal, tanto no Brasil como em Portugal. Dom Sebastião, ele era um jovem rei que resolveu combater os mouros, ou seja, os não cristãos, lá em Marrocos. E o rei, com seu exército, foi derrotado, o corpo do rei não foi encontrado e Dom Sebastião desapareceu nas areias do deserto de Alcacer-Quibir, lá no Marrocos. Dom Sebastião sai da história e vira mito, ao invés de Ulisses. E por que Dom Sebastião vira mito? Porque ele diz, no poema que ele trabalhou na aula anterior, ele diz que o meu ser que existia ficou na areia, mas o ser que eu sou não está mais lá. Então, automaticamente, Dom Sebastião vai virar o mito da regeneração portuguesa. Ele vai ser o responsável por implantar na tradição lusitana o quinto império, o Império de Cristo, cujo rei seria Dom Sebastião e o reinado seria comandado a partir de Portugal. Então, essas seriam as comparações imediatas que nós faríamos, né, entre Ulisses, o ser mitológico, que sai da tradição grega e vira criador de Portugal. E a lenda escorre a entrar na realidade. Dom Sebastião sai da história e vira lenda. Dom Sebastião, portanto, é o personagem principal do livro Mensagem. Lembre-se, Dom Sebastião tinha sido já homenageado por Camões lá nos Lusíadas. Então, é bom lembrar que Dom Sebastião está presente na história dos Lusíadas, está presente como personagem na história de Mensagem. Dito isso, vamos relembrar um pouquinho da nossa primeira aula sobre Mensagem. Na primeira aula sobre Mensagem, nós falamos sobre a estrutura do poema épico, nacionalista, saudosista, messiânico, chamado Mensagem, do Fernando Pessoa Ortúnio, está aqui ao meu lado, se dá para ver aqui. Esse é Fernando Pessoa Ortúnio, essa é uma foto dele, tirada em Lisboa. Ele colocou na foto, no verso para Ofélia Queiroz, ele colocou Fernando Pessoa em flagrante delitro, ele tomando vinho lá num local lá em Lisboa. Então esse é o Fernando Pessoa, ele mesmo, ou Fernando Pessoa Ortônimo, que é o autor de Mensagem. Não confundir com os heterônimos, Caieiro, Reis, Campos e outros que vocês já conhecem do aula anterior. Esses são os heterônimos, poetas com personalidade, características e obras próprias que se diferem do Pessoa Ortônimo, ou Pessoa ele mesmo. Então, neste livro, na primeira parte, Pessoa trata de quê? Trata da formação do Estado português. Cita os primeiros heróis, Ulisses, Viriato, Dom Henrique, Conde Dom Henrique, seu filho, que vai ser o primeiro rei de Portugal, né? Após deixar de pertencer à Espanha, né? Fala de príncipes, de infantes
de rainhas, de reis que construíram o Estado português. E nessa primeira parte, tem uma coisa curiosa nessa primeira parte. Na primeira parte, que eu até mostrei para o comandante de Portugal, tem um trecho chamado A Coroa. A coroa é o símbolo da realeza. A coroa pertence à família real. Só que em mensagem, o poema que caracteriza a coroa é uma homenagem a Nuno Álvares Pereira, que não é um rei, que não é um príncipe, que não é um homem de sangue azul, é simplesmente um homem do povo que serviu a Portugal e até virou para os católicos portugueses santo, São Nuno, São Nuno. Então, Nuno Álvares Pereira, ele que representa a coroa que representa o Estado português, ou seja, a pessoa coloca a coroa na mão de um popular, de uma pessoa do povo, para dizer que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, para lembrar o nosso querido Ulisses Guimarães. Então, na primeira parte também, eu chamaria a atenção para o último poema da primeira parte, que é o timbre. Timbre é aquela ave mitológica que a pessoa representa, né, segurando a coroa de Portugal, e é um animal mitológico, né? Então aparece lá na emblemática do poema. Então, o timbre, ele tem 3 elementos. Primeiro elemento, a cabeça do grifo, né, que é esse animal mitológico que eu citei, uma águia, parece uma águia, né? Está homenageando o infante Dom Henrique. Quem é o infante Dom Henrique? É o criador da escola de Sagres. O infante Dom Henrique não assumiu o trono, ele não foi rei, ele não governou Portugal, era um estudioso da náutica e teria criado a escola de Sagres. Então, a pessoa diz que a cabeça do grifo, que a ciência, que o estudo, que a pesquisa é aqui representada pelo infante Dom Henrique, que vocês conhecem do livro de História do Brasil, História Geral. O segundo elemento, ele vai chamar de uma asa do grifo. Então, uma das asas do grifo, o animal mitológico, que ele coloca como símbolo aqui do poema, é uma homenagem a Dom João II, que representa a realeza portuguesa que incentivou as navegações. Um rei dos mais importantes para a expansão marítima, Dom João II. E a outra asa do grifo é uma homenagem a Afonso de Albuquerque, que representa os navegantes. Lembra que Portugal tem grandes nomes: Diogo Cão, Pedro Álvares Cabral, Fernando de Magalhães, Vasco da Gama. Tantos foram os grandes náufragos portugueses, né? A serviço de Portugal e às vezes até de outros países. Então, Afonso de Albuquerque, chamado governador das Índias, é aqui representado para dizer que Fernando Pessoa reconhece a importância da ciência, da pesquisa, através do infante Dom Henrique, a importância do apoio político do Estado português, através do el-rei Dom João II, e a presença importante dos grandes náufragos portugueses, como Cabral, Vasco da Gama. No caso aqui, ele escolheu o Afonso de Albuquerque para representar que eles foram para o mar, para a expansão marítima, que deram glória a Portugal. Então, é assim que termina a primeira parte do mensagem, né? Ou seja, inicia-se com a origem de Portugal, seus grandes heróis, seus criadores mitológicos, pré-históricos, históricos, seus reis, suas rainhas, e termina já enfatizando o que vai acontecer na segunda parte, que é a segunda parte de mar português, quando essa ideia do príncipe Dom Henrique, quando o apoio da realeza, quando os náufragos portugueses expandem o pequeno rei de Portugal, pelos mares, que naquela época era chamado mares sem fim. Não? Vamos chamar depois de mar nosso, como dizem os romanos, nosso mar. E aí eu vou entrar hoje na segunda parte, provavelmente uma das mais conhecidas do livro Mensagem. Né? Na segunda parte, nós temos os seguintes poemas. Na segunda parte, nós temos o Infante, Horizonte, Padrão, o Mostrei, que eu já comentei que tem uma relação com os Lusíadas, né? É o mesmo tema dos Lusíadas com outro nome. Lá é o Gigante Damastor.
Aqui é o mostrengo, ou o mostrengo, que representa o Cabo das Tormentas. Temos também os colombos, uma referência aos nautas de outras pátrias que também tentaram fazer, como Portugal fez, conquistar o mar, né? Ocidente, Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, Mar Português, A Última Nau e Prece. Então vamos tentar agora resumir a segunda parte da mensagem. Como é o nome da segunda parte de mensagem? Mar Português, que aliás é o nome da segunda parte, mas é também o nome de um poema do livro, talvez um dos mais conhecidos do livro, né? Vocês vão já lembrar desse poema que eu já mandei para vocês. Eu mandei um vídeo com esse poema, mandei um vídeo com um poema padrão e vou mandar hoje, depois da aula, mais um vídeo com o poema Nevoeiro, que é o último poema do livro, é o encerramento do livro. Portanto, vocês vão ter 3 vídeos para esta aula. Vocês terão o Mar Português do André Luiz, já mandei para vocês, tá, no nosso grupo WhatsApp. Já mandei padrão com Caetano Veloso, inclusive, para vocês esse poema. E vou mandar hoje, na voz de Gal Costa, vou mandar o Nevoeiro, que é o último poema do livro. Vamos à segunda parte. Bom, a segunda parte começa com quem? Com o infante Dom Henrique. Aquele mesmo que encerrou a primeira parte lá, ao lado do El-Rei Dom João II e ao lado de Fernando de Magalhães. O infante, que eu já apresentei para vocês, ele é, portanto, aquele que vai iniciar a segunda parte, porque através dos seus estudos, Portugal dá um grande passo para a conquista marítima. Um pequeno país, né, pequeno país da Europa, ao lado da Espanha, serão os grandes pioneiros na conquista do mar, na expansão marítima, ou, como diz Camões, na expansão do império e da fé. Bom, o poema inicial, ele começa assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Ou seja, na concepção dos portugueses, que o pessoal vai trazer para si, a conquista portuguesa, primeiro, é um desejo divino. O homem está apenas cumprindo um sonho, mas que foi permitido pela divindade. Portanto, ele diz: Deus quis, o homem sonhou e a obra se realizou. Ou seja, para os portugueses, para o livro Mensagem, a expansão marítima já estava escrito nas estrelas. Então, Portugal estava cumprindo um sonho, né? Um sonho dos seus heróis, mas com a permissão divina. Portanto, as 3 ações: Deus quis, o homem sonhou e a obra aconteceu. Ou seja, a ação dos portugueses já era um desejo da divindade para que os portugueses, até como cristãos, né, fiéis inclusive a Roma, né, que eles tivessem esse privilégio. Tanto é que nas caravelas de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama, o que é que aparece? A Cruz de Malta, que é o símbolo da Ordem de Cristo, uma das mais ricas do cristianismo, que inclusive apoiou as navegações, né? Então, aquela Cruz de Malta tem tudo a ver com o apoio da igreja à expansão marítima em Portugal e em Espanha, até porque os reis tinham uma profunda ligação com o catolicismo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Na versão anterior aos portugueses, qual era a desculpa? O mar separa. Hoje, o mar que separa vai unir a Europa, a América, a Ásia e as Índias, ou, se quiserem, a América, a África e a Ásia, né? Então, o mar não é mais pretexto, ele agora é motivo de união entre os povos conquistados e conquistadores. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te, sagrou, lembra o quê? Sagres, que é a escola fundada pelo infante Dom Henrique. Deus sagrou esse infante para que ele construísse essa escola que permitia o estudo de navegação náutica. E esses estudos permitiram a expansão marítima portuguesa. Sagrou-te e fosse desvendando a espuma, né? O grande trabalho dos portugueses é esse: desvendar a espuma. E a orla branca
foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo. E viu-se a terra inteira de repente surgir redonda. Olha aí, atenção, olha aí. A terra redonda, está aqui no poema de mensagem, está nos Lusíadas, né? Redonda surgir do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te em português. A sagração do infante, a escolha dos portugueses não foi uma escolha por acaso. Eles foram escolhidos porque eles eram portugueses. Lembre-se do que eu disse na aula passada. Na concepção da poesia épica portuguesa, os portugueses superam os gregos e romanos. O mar com fim é grego e romano. O mar sem fim, este é português. Quem te sagrou, criou-te em português. Do mar, e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Esse final é um pouco estranho, né? Esse final é um pouco estranho. Mas esse final do poema O Infante, vocês vão entender quando chegarmos na terceira parte de mensagem. Aqui já existe aqui, né, uma espécie de prenúncio do que Pessoa vai comentar na última parte de mensagem. Vou repetir. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Como se desfez? O império começou a se esfacelar com a morte de Dom Sebastião em Alcácer-Quibir. Depois veio o quê? A dominação da Espanha, de 1580 a 1640. Depois vem o quê? Vem a independência do Brasil. Depois vem o quê? A independência das colônias africanas, mais na frente. Então Portugal já não era o grande império que se propôs a ser. Lembre disso, né? Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Eu vou responder melhor essa última frase quando eu chegar no poema Nevoeiro, lá na última parte da mensagem. Então, é assim que começa a segunda parte de mensagem. Nessa segunda parte, eu destacaria um poema que eu mandei para vocês através de um vídeo gravado pelo Caetano Veloso. O livro Mensagem no Brasil tem uma edição espetacular. Se quiser, espetaculosa. Se quiser, sensacional. A nata da MPB se rendeu à pessoa. Você vai encontrar mensagem em CD, em DVD, no antigo disco, aquele disco grande. Vai encontrar no YouTube, vai encontrar em site da internet, vai encontrar no Instagram. Você vai encontrar, não todos, mas boa parte de mensagem gravada ou gravado por pessoas da nossa MPB, como, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Ney Matogrosso, André Luiz, Zé Ramalho, Belchior, não podia deixar de falar Belchior de fora, né? Belchior, né? Tantos nomes da MPB se renderam a este livro. Vocês podem ouvir esses poemas através de vídeos ou de músicas, DVDs, discos, através das redes sociais, no YouTube, por exemplo. Então, eu mandei, inclusive, esse poema que eu vou ler agora, para que vocês pudessem entender alguns elementos que eu chamei até de místicos. Né? Claro que aqui existe o elemento histórico, o mitológico, mas também há um místico. Mais do que nos Lusíadas, se percebe a presença do místico, né? Do sobrenatural, do mágico, do mítico, né? Que só Portugal teria direito, por ter sido fiel à sua expansão e à sua crença em ser um país grande, apesar do tamanho geográfico. O padrão que vocês têm nesse vídeo, que eu mandei para vocês, diz o seguinte: o esforço é grande e o homem é pequeno. Já dá para perceber que o tamanho do esforço de Portugal para ser primeiro mundo foi tão grande que Pessoa vai dizer, né, através desse personagem, Diogo Cão, que o trabalho de Portugal foi superior a si próprio, ao seu tamanho, à sua dimensão geográfica e histórica. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu
Diogo Cão, é o Diogo Cão falando no poema como eu lírico. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão. Padrão era aquele marco que eles deixavam onde chegavam. Aqui no Brasil você vai encontrar um marco, claro que não é original. Você vai encontrar aqui em Porto Seguro, na Bahia, você vai encontrar lá uma cruz dizendo, aqui começou o Brasil. Então, o marco, né, é o marco que eles colocavam ao chegar em certa terra conquistada. Então, o padrão é uma cruz, né? Um marco para dizer, isto aqui é de Portugal. Né? Na conquista da Lua, os americanos colocaram a bandeira americana no solo lunar, para dizer a Lua é dos americanos. Né? Então, essa simbologia que eu quero que vocês entendam. Este padrão, ao pé do areal moreno, e para diante naveguei. Né? Lembrar que o areal vai lembrar quem? Dom Sebastião, que morreu em África. A alma é divina e a obra é imperfeita. Então, aqui a pessoa tem convicção de que a obra material de Portugal vai ter um fim. Vai ter um fim. Teve um fim. Por quê? Porque ela é imperfeita. O que é que não vai ter aqui para a pessoa? O espírito, a alma, a vontade, o divino. Né? Então, ele vai aqui colocar o aspecto místico, né? Que Dom Sebastião vai aqui representar. Né? A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão assinala ao vento e aos céus que de obra ousada é minha parte feita, mas o por fazer é só com Deus. Ou seja, Diogo Cão diz, nós sabemos que o que fizemos foi grandioso, maravilhoso, espetacular, mas foi incompleto. E o que falta fazer? Muita coisa. Quem vai fazer? Só Deus. Ou seja, o homem nunca vai conseguir satisfazer completamente, porque a obra é imperfeita. E ao imenso e possível oceano, imenso e possível oceano, ensinam estas quinas, que eu já mostrei na primeira parte lá de mensagem, que aqui vês que o mar com fim será grego e romano. O mar sem fim, este é português. E a cruz ao alto diz que me ar na alma e faz a febre em mim de navegar. Navegar era uma febre. Já se nascia com o desejo de ir para o mar, de expandir o império, de expandir a fé, de colocar o marco português. Eles chegaram a vários países do mundo conhecido. E a língua portuguesa daquela época era uma das línguas mais faladas. Em Macau, na China, né? Nas Índias Orientais, no Brasil, né? Inicialmente o português perdeu para as línguas indígenas, né? Mas depois foi pela força da conquista e da catequese, implantou-se a religião e a língua portuguesa, né? Então, na África, né? Moçambique, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe, Angola, ilhas oceânicas, né? Então o português era uma língua dominante. Por quê? Dominante era o seu povo. Mas ele vai dizer aqui que isso é uma febre em mim de navegar. Só encontrará de Deus, na eterna calma, o porto sempre por achar. Ou seja, aquilo que eu não achei é porque não era minha missão fazer. Aquilo que eu não fiz é porque não era permissão fazer. Porque, como ele diz, a obra é incompleta. O por fazer é só com Deus. Então, percebam, portanto, que mensagem tem um aspecto místico. Da segunda parte, você percebe muito isso, né? A influência da crença, da fé, da cristandade e dos rituais, até, eu diria, cristãos e católicos. Também eu citaria, mas não vou ler, o poema Mostrengo, né? Para mostrar a vocês, com esse poema, a releitura de um trecho de Os Lusíadas, chamado O Gigante Adamastor, que representa os perigos do mar. Então, o Mostrengo pode ser lido como uma intertextualidade de um trecho dos Lusíadas. Caminhando um pouquinho mais na segunda parte, vamos encontrar a homenagem, por exemplo, ao Bartolomeu Dias, a Colombo, aos Colombos, chamam de Colombos, ao Ocidente, ao Cão de Magalhães, que eu já falei dele aqui, né? Ao Vasco da Gama, que é o mais conhecido navegante português, né? Que inclusive levou Portugal ao grande feito, que é a chegada às Índias,
né? E essa chegada às Índias foi tão importante que depois permitiu a chegada ao Brasil. Por isso que há uma discordância hoje em relação ao Brasil descoberto por acaso, né? Então isso aí já cai por terra, porque eles já sabiam o que estavam fazendo. Cabral já veio aqui com essa missão, né, de conquistar, colocar o padrão português aqui na América. Mas Vasco da Gama, sem dúvida, é tão importante que no Brasil virou até nome de um time de futebol, que eu não vou aqui elogiar nesse momento. E chegamos, portanto, ao poema, provavelmente um dos mais conhecidos de Mensagem, que é Mar Português, que dá nome à segunda parte e que dá nome a esse poema. Curiosamente, a citação que abre a segunda parte é Possessio maris, mar possuído por nós, o nosso mar, né? Como queriam os romanos. E aí, portanto, na segunda parte, o mar é sem dúvida outro grande personagem desse poema épico do Fernando Pessoa. E vamos ao poema que vocês devem já ter ouvido, já ouviram alguém cantar, já ouviram em camisas, em banners, em folder, em obras, alguém citou aí, sem saber nem quem era, mas de qualquer maneira divulgou Fernando Pessoa. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para quê? Para que fosse nosso mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do Bojador, era um geográfico ali, né, muito perigoso, não é o Cabo da Chumbenta, né, onde havia muitos naufrágios. Então ele já faz referência a mais essa vitória portuguesa. Quem quer passar além do Bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, é para aí de novo que eu falei, o profundo misticismo na Mensagem. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha, esse poema daria uma aula só sobre ele. Infelizmente a gente não tem tempo, né, para fazer isso, mas vocês vão ler o poema, vocês vão depois trabalhar Mensagem e vão ver que é um belíssimo poema. Vamos tentar mostrar alguns aspectos. Primeiro aspecto, Pessoa usa uma figura de linguagem, né, para representar o que era o mar Portugal, né, e também para dizer todos os sacrifícios, que não foram poucos, feitos pelo povo, em especial pelo povo, para que Portugal conquistasse o mar. Ele diz que todo sal, ou quanto sal do mar, representa as lágrimas de Portugal. Então, naufrágios, ataque de corsários, de indígenas, de mouros, de piratas, de inimigos de Portugal, até mesmo revoltas entre eles mesmos, né? Marinheiros, nautas, né? Então, quantas coisas não foram trágicas para que Portugal se tornasse o império que tornou naquela época, né, nos séculos XV e XVI. Então, ele vai dar alguns exemplos que geraram essas lágrimas em Portugal. Primeiro, quantas mães choraram. É tanto que em Portugal tem uma tradição das viúvas de marinheiros, ou de navegantes, irem para a praia, esperar os navios que vêm chegando, todas vestidas de preto. Uma tradição para representar essa perda dessas mulheres que perdiam maridos, filhos, noivos, namorados, né, parentes que iam para a viagem e não sabiam se voltavam mais. Né? Ou, por exemplo, o Pera vai de Caminha, por exemplo, o autor da carta do achamento do Brasil, quando ele volta para Portugal, ele morre num ataque de corsários. Né? Então, o primeiro bispo do Brasil morreu aqui quando vinha na sua primeira viagem ao país. Né? E sim, são várias mortes, né? Que assim, é desconhecido, fora os desconhecidos, fora a coisa chamada de a raia miúda, né? Que muitas vezes só sabia de números, mas não sabia o nome. Né? Então ele diz, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram,
para que voltassem os pais, os irmãos, os parentes, né? Quantas noivas ficaram por casar? Eu vou para o Brasil, eu vou para as Índias, quando eu voltar eu caso. E não voltava. Então, quantas noivas esperaram a volta dos noivos e eles não voltaram? Para que fosses nosso amado. Então, as perdas de Portugal não foram poucas. Está bem claro que o esforço foi muito grande para um país pequeno como Portugal conquistar o império, expandir a fé e conquistar o Mar Nostrum, né? Aí vem agora uma pergunta que a pessoa coloca aqui no poema, que virou uma espécie de provérbio. Valeu a pena? Valeu a pena? E ele vai responder logo imediatamente. Tudo, eu falei tudo vale a pena se a alma não é pequena. De novo, em mensagem, o aspecto imaterial supera o aspecto material. Nada se compara à conquista, mas essa conquista só valeu a pena, só teria valido a pena se essa conquista fosse para o engrandecimento da pátria e da alma humana. Um desafio humano, uma conquista humana, uma conquista grande para um país tão pequeno como Portugal. Então ele vai dizer, tudo vale a pena, mas se o objetivo, se o propósito, se a meta fosse além das riquezas materiais. Portanto, a gente vai lembrar aqui do pouco do Velho Restelo, né? Que criticava o apego material dos portugueses às conquistas, ao ouro, à prata, aos escravos e às índias. Né? Então, e qual é o encerramento grandioso do poema? Deus ao mar, o perigo deu. Ninguém foi para o mar achando que ia passear no shopping. Ninguém foi para o mar. Ninguém foi para o mar achando que ia assistir essa aula hoje. Foram para o mar sabendo, o mar é um desafio. Vamos enfrentar perigos. Nem sabemos se iremos voltar. Portanto, ele diz, como é que eles não vão para o mar? O que é que atraía isso? Né? Se era tão perigoso? E vem a resposta. Deus ao mar, o perigo deu. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas foi nele que espelhou o céu. Então, automaticamente, o feito grandioso supera a sua materialidade. O feito grandioso seria a imortalidade desse feito, desse navegante, desses reis, desse país tão pequeno, menor do que vários estados do Brasil. Então, portanto, um feito grandioso, heróico. Por isso ele vai dizer, o mar com fim é grego e romano, mas o mar sem fim, este é português. Mostrando que Portugal é um pequeno país, um pequeno império, comparado com os gregos e romanos. Eles eram grandiosos. E nós, portugueses, somos tão pequenos e fomos tão além do que foram os gregos e romanos. Né? E aqui ele faz, no caso, ele faz uma comparação com a tradição literária desse povo e a tradição literária de Portugal, através, por exemplo, de Camões, do próprio Pessoa e de outros grandes nomes da literatura portuguesa. Bom, e aí eu queria também citar mais um texto da segunda fase. Esse texto você vai encontrar no YouTube na voz de Zé Ramalho. O que é Zé Ramalho, né? Aquela coisa mística, né? Aquela voz sorombática. Né? Então, a última nau, qual foi a última nau portuguesa? A que trouxe ou que vai trazer Dom Sebastião. Né? Então, esse poema, eu vou ler um trechinho dele, da segunda parte, a última nau, já colocando Dom Sebastião como aquele que vai encerrar um ciclo, vai começar um outro ciclo. Né? O primeiro ciclo teve um fim, mas esse que vem agora é maior. Ele diz, levando a bordo é o rei Dom Sebastião e erguendo como um nome alto o pendão do império. Foi-se a última nau ao sol aziago, erma e entre choros de ânsia e de presságio mistério. Não voltou mais Dom Sebastião. Como foi encontrado? A que ilha encoberta aportou? Voltará ela da sorte incerta que teve? Dom Sebastião vai voltar? Como?
De que maneira? De que forma? Quando? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta o sonho escuro e breve. Então, Dom Sebastião quase como o Messias, né? Como que vai renascer, que vai voltar, né? Não mais como um mortal, né? Mas vai voltar como aquele que vai trazer a Eucaristia nova. Quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna. Quanto mais o meu povo sofre, mais eu, Dom Sebastião, me preparo para voltar. Ele vai chamar de Dom Sebastião, é a alma atlântica. Repare bem, o Atlântico era a grande praça dos portugueses, vocês sabem disso, né? E em mim, no mar que não tem tempo nem espaço, vejo entre a cerração, as brumas de Avalon, lembram disso? A cerração, teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma e se embora. Mistério, surge ao sol em mim a névoa finda, a mesma e traz o pendão ainda do império. Então, é apocalipse. Dom Sebastião voltando com o seu pendão, com sua cavalaria, para reerguer Portugal das cinzas. Isso é messiânico, isso é profético, isso é o sebastianismo, que vocês vão ver daqui a pouco quem foram os personagens que começaram este mito sebastianista, essa versão messiânica portuguesa, que chega a dizer que Dom Sebastião vai fazer parte do Quinto Império que está previsto na Bíblia. Como é que termina a última parte? Esse que eu vou ler agora, vocês encontram no YouTube, na voz de Gilberto Gil. Prece. Prece é o quê? Oração, súplica, pedido. De novo, o aspecto místico muito forte em mensagem. Esse é o tema que encerra a segunda parte da mensagem. Prece. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-me hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas o ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou a desgraça, ou a ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez, conquistemos a distância, com D grande, do mar ou outra, mas que seja nossa. Ou seja, o poema prece faz um pedido a Deus, né? Que tenha compaixão de Portugal, que faça reerguer Dom Sebastião, que faça reerguer o sonho do império. E se isso não for, ele diz, ou a desgraça ou a ânsia, ou o sopro a oragem, ou a glória ou a morte. Mas eu quero a resposta. E ele diz, e se nos derem de novo a distância, a conquista, nos dê essa conquista, mas não a tome mais. Tem que ser nossa, definitivamente. Assim se encerra a segunda parte de mensagem, chamada de Mar Português. Tomar uma águazinha, descansar vocês um pouquinho, e eu vou para a terceira parte já. Um pequeno comercial. Me perguntaram, esse copo, como é que eu consegui esse copo? Esse copo, ele foi uma lembrança dos 130 anos da Fernando Pessoa, para quem concluiu na RUC em 2018. Se alguém se interessar por esse copo, o criador desse copo é o dono da Grafos, o meu amigo Fabiano. Eu vou mandar para vocês depois a foto do copo, né, que ele me disse que se alguém quiser, ele produz, ele tem o original, né? A criação foi dele. Eu vou mandar depois o telefone do Fabiano, o WhatsApp dele, para quem quiser, né? As camisas que pode fazer ainda, mas eu acho que os copos ele tem mais condição de atender. Então, quem se interessar por esse copo aqui, esse aqui eu ganhei, né, no evento de 2018, os 130 anos do Fernando Pessoa. Mas o Fabiano, que é o criador, ele pode atender vocês
ele deve cobrar um preço módico, né? São outros tempos, né, Fabiano? E a gente vai, todo mundo tem seu copo de lembrança, né, do Fernando Pessoa ortônimo, ou se quiser, do Fernando Pessoa ele mesmo. Vamos para a última parte. Olha a última parte. Qual o nome? O encoberto. Quem é o encoberto? Dom Sebastião. É o desejado, é o encoberto, é o que vai trazer a Eucaristia nova, é o que traz a Excalibur, é o novo Rei Arthur, é o novo Galás, enfim, Dom Sebastião, ele é o personagem de mensagem. Como eu disse a vocês, sua importância para os Lusíadas foi o seu patrocínio, o seu apoio, né? E aqui ele passa a ser personagem, né? O Sebastião virou realmente um grande movimento missiânico em Portugal e no Brasil, um grande mito, claro que é uma crença, né, baseada nas tradições religiosas do povo português e, claro, a tradição judaico-cristã que Portugal herdou bastante. Então veja bem, o primeiro poema da última parte, o encoberto, chama-se Dom Sebastião. Dom Sebastião. É bem pequeno, é um dos menores poemas do livro, que é um poema só, né? Vamos chamar assim. É um poema dentro do poema. É tão pequeno que não cansa ler. Esperai, esperai, caí no areal, e na hora adversa, que Deus concede aos seus. Repare bem, ó, eu morri no deserto, porque Deus deu coisa do deserto. Porque Ele tem uma missão para mim maior do que isso. Né? Poder morrer na minha cama em Portugal, mas morri no deserto. Então, foi Deus que concedeu para mim isso, é um prêmio para mim. Caí no areal e na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonho que são Deus. Que importa o areal? Dom Sebastião pergunta. Que importa o areal? E a morte? E a desventura? Se com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura. É o que eu me sonhei que eterno dura. O que dura não é o Dom Sebastião físico. O que dura é o Dom Sebastião sonhado. Né? É o que eu me sonhei que eterno dura. E é esse Dom Sebastião que vai regressar. Então, foi muito simples, muito curto, mas que representa o forte impacto do sebastianismo, do missianismo na obra Mensagem de Fernando Pessoa. Aí, em seguida, o segundo poema qual é? O Quinto Império. Né? O Quinto Império é o Império de Cristo. Na tradição cristã, o judaico, o Quinto Império está na Bíblia. Né? E ele vai dizer o que aqui no final do Quinto Império? O poema, ele diz, Grécia, grandes impérios, ó, grandes impérios. Grécia, Roma, cristandade, Europa. Os 4 grandes impérios que não Fernando Pessoa. Grécia, Roma, cristandade e Europa. Os 4 se vão. Para onde vai toda a idade? Quem viver a verdade que morreu? Dom Sebastião. Então, traduzindo, houve o Império Grego, ele pulou vários impérios aqui, mas ele, né, logicamente, pegou a tradição. Ele pulou o grego, ele pulou o Império Romano, ele pulou a cristandade, né, que seria a partir de Constantino para cá, né, até a Idade Média, por exemplo. Ele pulou até, por exemplo, a Lutero, né, a Europa, e diz, agora vem o Quinto Império. E nesse império temos que entender que é a volta de Dom Sebastião, que vai coroar esse Quinto Império. Uma tradição. Bom, aí vem o terceiro poema, o Desejado. Quem é? Dom Sebastião. Aí vem o quarto poema, As Ilhas Afortunadas. Que ilhas são essas? As ilhas que teriam ocultado o corpo do rei. Ilhas afortunadas, porque elas guardaram. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar. Ninguém sabe onde é. Professor, onde é essa ilha? Eu quero ir lá. Não, eu não sei. Eu não sei como é que eu chego lá. Não tem mapa, infelizmente. Né? Tá aqui, ó. São terras sem ter lugar. Onde o rei... Quem é o rei? É o rei Dom Sebastião. Ele coloca o rei com R grande. Onde o rei mora esperando. Ele mora esperando. Né? Vai ficar lá não. Ele mora esperando. Mas se vamos despertando, cala a voz e há só o mar. Então,
a ilha está guardando o corpo do rei, está esperando a hora de voltar, né? Aí vem o quinto poema, ao nome, o Encoberto. Quem é o Encoberto? Dom Sebastião. Esse poema dá nome também à terceira parte. Depois temos o Bandarra. Pronto, quem é o Bandarra? O Bandarra é um sapateiro que fazia versos. E ele foi, provavelmente, um dos primeiros divulgadores do mito do sebastianismo. Né? Ele era um sapateiro que fazia versos. E teria sido um dos divulgadores, poeticamente falando, né? Como fosse um cordel hoje, por exemplo, né? Divulgando esse mito do sebastianismo, né? Então, a pessoa faz aqui uma homenagem ao Bandarra, que seria um dos divulgadores iniciais do sebastianismo. Em seguida, vem um personagem que vocês já estudaram, que vocês conhecem, que pertence ao barroco luso-português e que morreu aqui em São Luís do Maranhão. Padre Antônio Vieira. O que faz Vieira aqui, professor? Vieira está aqui no livro, mensagem, porque Vieira acreditou no sebastianismo. Vieira era um dos homens mais inteligentes do seu tempo. Tão inteligente que o Papa teria dito: sorte nossa que esse homem está do nosso lado. Né? Ou seja, ele era um jesuíta foito, corajoso, pregou contra a corrupção, a luxúria, a escravidão dos índios, né? Enfim, mas ele acreditou no Quinto Império. Né? E, inclusive, isso o levou à Inquisição Católica, que, para não perder esse tão importante personagem, o exilou no Brasil. O que ele fez? Aproveitou, estou no Brasil, estou no São Luís do Maranhão, vou escrever meus sermões. Pegou os roteiros dos sermões e transformou em obra. Graças a esse exílio brasileiro é que o Vieira nos legou os seus vários sermões belíssimos que vocês podem ler como literatura ou como sermão no sentido religioso, né? Porque o sermão é outra sacra. Então, o Vieira, ele está aqui porque ele acreditou, né, no Quinto Império. E aí não mais. Pessoa admirava o Vieira. Ele chamava de Vieira é o imperador da língua portuguesa. Vale a pena ler Vieira, né? Um grande orador sacro do nosso barroco luso brasileiro. E depois vem o quê? Poemas. Tem um poema aqui que a crítica diz que porque assim, vocês viram que no mensagem, ora fala de Dom Sebastião, ora fala de Diogo Cão, ora fala uma rainha, ora fala um personagem da história de Portugal. Nesse poema terceiro, que é da última parte de mensagem, a crítica diz que nesse poema pode haver a participação da voz lírica pessoana, né? Ou seja, é como se fosse o próprio poeta se personificando aqui e falando sobre, inclusive, a leitura, o livro, etc. Né? E é um poema interessante, diz assim: escrevo meu livro à beira-mágoa. Não é à beira d'água, é à beira-mágoa. Reparem bem a relação que ele faz com beira d'água e beira-mágoa. Né? Meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água. Só tu, Senhor, me dás viver. Se te sentir e te pensar, meus dias vácuos enche e doura, mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Né? Então, é como se fosse assim: mas quando é que você volta? Quando é que você volta? Como é que eu me preparo para receber? Né? Qual vai ser a hora? Aí é claro que há alguns que acham que na verdade é a voz de Dom Sebastião, outros acham que é o próprio Pessoa já fazendo. Será que ele volta mesmo? E quando é a hora? Como é que eu espero? Com que roupa eu vou? Espero Dom Sebastião. Né? Então, aliás, é um texto muito bonito. Né? Quando virás, ó encoberto? Quando virás, ó encoberto? Sonho das eras português. Tornar-me mais que um sopro incerto de um grande anseio que Deus fez. Quando quererás, voltando, fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade? Quando, meu Senhor e meu Senhor?
Então, aqui é um belíssimo poema, né, da terceira parte de Mensagem. Aí, veja, no final da terceira parte, vai aparecer uma coisa curiosa. Os poemas começam a ter título de noite, antemanhã, tormenta, calma, nevoeiro. Ou seja, nos últimos poemas do Mensagem, ou melhor, nos últimos poemas da última parte de Mensagem, a pessoa atribui aos poemas nomes que representam estados emocionais ou estados da natureza, noite, dia, tempestade, nevoeiro, que refletem não apenas um estado da natureza, mas um estado do eu lírico, ou um estado do povo, ou do estado do indivíduo, né? Vamos chamar assim. Né? Então, são poemas como Noite, Tormenta, depois vem Calma, porque ele vai mostrar o quê? Que tem dia que é uma calma que assusta, outro dia é uma tormenta que também assusta. E eu fico com o quê? Eu fico com a certeza da calma que assusta, ou com a certeza da tormenta que também assusta, né? Então, ele vai depois dizer que isso reflete no espírito de Portugal. Ninguém sabe o que a alma quer, ninguém sabe o que a alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Aí vem antemanhã, antes da manhã. Aí vem finalmente o poema que vai definir, que vai esclarecer aquele trecho que eu li lá na segunda parte. Antes de entrar no último poema de Mensagem, Nevoeiro, eu queria rapidinho relembrar com vocês aquela frase, né? Aquela frase que eu chamei a atenção de vocês na segunda parte, que diz assim, lá no Infante, lembra disso? Lá no Infante, na segunda parte. Cumpriu-se o mar, com M grande, e o império I grande se desfez. Portugal conquistou o mar, chegou à América, chegou às Ilhas Oceânicas, chegou à África, chegou à Ásia, mas o império se desfez, principalmente a partir da morte de Dom Sebastião e da dominação espanhola de 1580 a 1640. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, meu Deus, falta cumprir-se Portugal. E que cumprimento é esse? Primeira coisa, Pessoa, para quem não lembra, ele não é apenas um poeta qualquer. Ele assume vários poetas. Ele assume várias personas. Ele assume várias características. Ele diz, o bom português é várias pessoas. Eu nunca me sinto tão portuguesmente eu, quando não me sinto diferente de mim. Então, automaticamente, você vai encontrar contradições entre Alvo de Campos, entre Caieiro, entre Reis, Bernardo Soares, Fernando Pessoa e outros. Mas em Mensagem, ele é messiânico, sebastianista, saudosista, nacionalista. Ele exalta a loucura dos seus heróis. Dom Sebastião, louco, porque quis grandeza que a sorte não dá. Então, ele vai ter uma concepção um pouco diferente dos seus heterônimos aqui. Aliás, o próprio Pessoa Ortônimo, em outros poemas, não de Mensagem, vai também ter concepção diferente do próprio Pessoa Ortônimo. Pode pegar Cancioneiro, por exemplo, Quadro Gosto Popular. Você pode pegar, por exemplo, Mensagem. Você pode pegar, por exemplo, textos escritos em jornais e revistas. Enfim. Então, não tem como você aqui esgotar o assunto e achar que Pessoa é apenas um. Pessoa não é um, Pessoa é vários. O bom português é várias pessoas. Então, no poema O Infante, fica claro que a voz lírica reconhece que o Império Material, como Roma, como Cristandade, como Grécia, como Babilônia, como Egito, Mesopotâmia, todos os grandes impérios tiveram fim. Quem imaginou naquela época que Roma cairia na mão dos bárbaros? Então, quem imaginou que a grande União Soviética se dissipasse em vários estados, sobrando a mais poderosa que a Rússia ainda,
O que era a União Soviética? O URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje fragmentados aí em vários países, vários estados, né? E então, a pessoa tem consciência, e claro, o eu lírico dele aqui, né, de que o Império Material em Portugal acabou. Não existe mais. O que existe é uma tradição. O que existe é a história. Portugal vive tradição, de história, de cultura, de vinho e de literatura. Principalmente das naus do passado, da tradição passada, das conquistas passadas. Portugal hoje é um pequeno país da Europa, né? Mas já foi um dos maiores impérios da Terra. Mas o império se desfez. Aí a voz diz assim: Senhor, falta cumprir-se Portugal. Então, o que você percebe? Se o império material, não só o império material, a matéria, tudo se desfaz. Tudo se desfaz. Tudo. Então, aí, o que ele diz? Se o império se desfez, como qualquer império poderosíssimo da terra, o que é que resta a Portugal? Cumprir-se como nação, cumprir-se como missão. E isso vamos entender agora no último poema de mensagem. Pega o material, se quem tiver aí, pega o livro, pega esse texto que eu já mandei para vocês, né? Já mandei o vídeo, né? Vou mandar hoje mais um vídeo, né? Para completar a nossa aula de hoje. Então vamos a um dos poemas mais representativos de mensagem. Se você ler mensagem e não ler esse poema aqui, vai faltar alguma coisa. Aliás, vai faltar muita coisa. Vamos lá. Nevoeiro. Nevoeiro. No nevoeiro, a gente não percebe claramente o que está à nossa frente. Uma vez eu disse aqui da Chapada do Araripe, eu vinha dirigindo, acho que eu vinha de Pernambuco, não lembro. E era por essas horas da noite, e eu parei o carro porque eu não consegui ver nada. Parecia que eu estava na Europa, aqui na nossa Chapada. Eu vim de Pernambuco, né? Então, o nevoeiro está representando o quê? Existe alguma coisa que não permite que as pessoas, que os portugueses, que os seres humanos, vamos ampliar, consigam enxergar o que está diante deles. Vamos em frente. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser esse fulgor-baço de terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz, Portugal, brilho sem luz e sem arder. Brilho sem luz, minha gente, para que serve? Uma lamparina que não está acesa, uma tomada que não acende a lâmpada, para que serve? É Portugal, né? Brilho sem luz e sem arder. Como fogo fato em serra, aquela luzinha fraca, luzinha de cemitério, aquele fogozinho, aquele queima orgânico da terra. Portugal é isso. Olha a situação de Portugal. Ninguém sabe que coisa quer. De Portugal ou da humanidade? Vamos pensar isso. Ninguém sabe que coisa quer. Ninguém conhece que alma tem. Repare bem, já disse, alma tem. Ninguém sabe o que é mal, nem o que é bem. Aí é complicado. Aí é complicado. Não sei nem o que é mal, nem o que é bem. Que é pior do que saber que é mal e que aquilo é bem. Né? Que ânsia distante perto chora. O que faz a gente chorar uma ânsia tão distante? Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. Não fecha o livro agora não. Vamos pensar um pouquinho sobre esse poema. Bom, finalmente estamos chegando ao encerramento desta aula e vamos ao último poema, que é Prece. Né? Prece, o nome já explica bem, já é autoexplicável que realmente você vai encontrar esse poema. No YouTube você vai encontrar esse poema na voz de Gilberto Gil.
E, como eu já disse aqui a vocês, podem encontrar boa parte de mensagem musicada por grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Ney Matogrosso, Belchior, Zé Ramalho e tantos outros. Elba Ramalho e tantos outros. Vamos lá. Prece é o último poema da segunda parte. Estamos fechando essa segunda aula sobre mensagem e resta agora só o quê? O encoberto, que é a última parte, uma próxima aula. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, um silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida nos criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância, do mar ou outra, mas que seja nossa.